Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso devocional. Eu sou o pastor Juan Nossi e é uma alegria compartilhar a palavra de Deus com você. Hoje eu quero ler o Salmo 23, verso 1, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Conta a história que uma ovelha se desgarrou do seu pastor e do rebanho e ela percebeu que a porta estava aberta. E ela passou por aquela porta e ela trilhou seu próprio caminho, mas quando ela se assustou, ela caiu e morreu. As outras ovelhas, seguindo os seus passos, seguiram o mesmo caminho e tiveram o mesmo fim. E tudo isso por causa de uma desconexão com o seu pastor que aconteceu por algum motivo. E esse texto nos fala da relação entre o pastor e a ovelha. E aqui é a própria ovelha testemunhando em relação ao seu pastor, ao nosso pastor que é Jesus Cristo. E ela diz assim: o Senhor é o meu pastor. Eu me lembro agora de uma ilustração de uma rádio que estava querendo contratar um locutor. E ela estabeleceu um teste. Todos os locutores deveriam ler o Salmo 23 e aquele que melhor o fizesse seria contratado. E o interessante é que muitos candidatos passaram por ali, até que o senhor, de idade, com a voz trêmula, pegou o Salmo e com muita dificuldade ele leu o Salmo 23. Ao final do concurso, as pessoas perguntaram quem será que ganhou. E a pessoa que havia ganhado era aquele senhor que mal conseguia falar o Salmo 23. E as pessoas começaram a questionar por que ele havia ganhado. E aí, o juiz, aquela pessoa que estava avaliando, ela disse assim: enquanto todos conheciam o Salmo 23, este homem conhecia o pastor desse salmo. Ele tinha intimidade. E enquanto ele lia, todos choraram por causa daquilo que ele falava apaixonado. E esse salmo fala sobre isso, fala sobre o testemunho da ovelha em relação ao seu pastor. E ela diz assim: o Senhor é o meu pastor, eu não terei falta de nada. Essas são palavras de amor, palavras bondosas. Olha, em verde pastagens me faz repousar, me conduz às águas tranquilas, restaura o meu vigor. É uma ovelha que ama o seu pastor. E o interessante é porque na versão hebraica o texto diz assim: o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Porque se Jesus é o nosso pastor e se Ele está conosco, então Ele supre todas as nossas necessidades. E o simples fato de saber que Ele está presente já aquieta e acalma o nosso coração. E a ovelha diz assim: verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. É importante ressaltar que esse é um lugar cuja geografia é severa. O sol é severo, é um lugar de deserto, é difícil de encontrar lugares como esse, mas a ovelha descansa sabendo que o pastor vai levá-la aos pastos verdejantes, e muito mais do que isso, mas também às águas tranquilas. E sabe por que ela diz as águas tranquilas? Porque as ovelhas são animais indefesos, e elas são animais que têm muito medo, e as ovelhas têm medo de água corrente. Por causa disso, quando o pastor não encontrava água tranquila para que a ovelha pudesse beber de maneira sossegada, ele fazia o que? Ele pegava a água com a sua própria mão e levava até a boca da ovelha. Olha o cuidado do pastor. E é isso que Jesus faz por nós. Ele nos leva aos pastos verdejantes, mas também nos leva às águas tranquilas, nos restaurando, nos renovando. O texto diz: guia-me pelas veredas da tua justiça. As veredas eram caminhos curtos, caminhos estreitos, sabe? Mas Jesus está nos guiando por esse caminho. E é interessante porque ainda que nessa sociedade que a gente vive parece que não há um caminho de paz, um caminho de tranquilidade, o Senhor está nos guiando dia após dia. Ele está cuidando de nós. A minha palavra para você é muito mais do que conhecer o Salmo 23, conheça o pastor desse salmo. Experimente, desfrute do cuidado, do amor que Ele tem por você. E como ovelha, não seja rebelde, não saia de perto. A palavra do Senhor diz que o diabo anda ao nosso derredor, esperando uma oportunidade. Enquanto você está no meio do rebanho, você está protegida. Mas quando você sai do rebanho, você dá abertura, você dá brechas para ser atacado.
Então conheça o pastor desse salmo e ande no meio do rebanho. E dessa maneira você vai viver a melhor vida de todas. Vamos orar? Deus, nos ajude para que sejamos ovelhas obedientes, submissas, amorosas, ó Pai, e nos dê um coração tão apaixonado quanto o coração desse salmista, Pai, que nós possamos declarar a Ti palavras de louvor como ele o fez, e muito mais do que isso, que nós possamos andar no meio do Teu rebanho, que nós sejamos parte do Teu corpo e que nós possamos ter comunhão. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus abençoe o seu dia. Sabe, compartilhe essa palavra com muitas pessoas nas redes sociais, no WhatsApp. Se inscreva para que você todos os dias receba a palavra do Senhor. Um grande abraço e nós nos vemos amanhã.